Olá, bom dia Ricardo, bom dia Danila, bom dia a todos os associados da ADM e a todos que estão nos assistindo nessa manhã tipicamente curitibana, garoa, frio, né? Mas estamos aqui super animados porque trataremos de um tema de interesse de todo mundo. Hoje falaremos sobre os distratos, né? Faremos um panorama aí de 2025. Acho que tem muita coisa boa para a gente falar aqui nessa manhã. E conosco hoje, né, nosso diretor jurídico, Ricardo Campelo, e também a Danila Olenik, né, que é diretora jurídica da Abrainc. Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso ADM Júris. Bom dia, Anastácia. Obrigado aí pela introdução. Mais uma vez estamos trazendo esse tema. Eu lembro que pelo menos outras 2 vezes a gente já falou no ADM Júri sobre distratos, mas realmente é um tema que ele é muito vivo, ele vai tendo muitas alterações ao longo do tempo, e foi uma demanda dos associados que a gente voltasse a falar sobre distratos. Então a gente volta a falar sobre distratos, né? E trouxemos a Danila hoje, que melhor do que ninguém consegue trazer um panorama da perspectiva do setor sobre esse assunto, que já foi tão relevante no passado e voltou a ganhar relevância, principalmente por conta de tudo que a gente já viveu, alterações legislativas, etc. A gente está num momento que o mercado está dando uma certa incerteza, e aí isso acaba puxando um movimento de distratos. Bom dia, Dan, prazer ter você aqui com a gente. Bom dia a todos, eu que agradeço mais uma vez lembrarem de mim desse assunto. Eu brinco que o distrato é um assunto que quando a gente se aposentar, alguém ainda vai estar cuidando dele para a gente, tá? Então, porque o mercado, assim, é orgânico, né? As coisas vão mudando, eu acho que até a discussão forte que a gente teve em 2017 demonstrou a necessidade de atualização legislativa. Essa legislação alterada, agora que a gente começa a ver os resultados nos tribunais superiores, né? Então a gente precisa ir calibrando o assunto, e por isso que é tão importante esses encontros que a gente faz. Então vamos lá, Ricardo. O Ricardo trouxe uma apresentação, né, que vai dar mais ou menos o norte daí dessa nossa conversa agora de manhã. Tudo pronto aí, Ricardo? Ou Isso. quer falar mais alguma coisa? Não, já vou começar a apresentação aqui. De fato, a gente trouxe uma apresentação e eu vou explicar. Eu sei que talvez alguns associados quisessem algo assim, ó, não, eu quero saber direto, vale a lei, não vale a lei, mas no direito nada funciona assim, né? Nada é tão fácil no direito. Então, eu trouxe um pouco do histórico, do panorama, por que a gente teve uma mudança legislativa, para a gente poder realmente entender o momento que a gente está vivendo hoje e que direção esse assunto está tomando no judiciário. Eu acho que é importante a gente conhecer os fundamentos dessa discussão para aí sim entrar nas decisões e mostrar o panorama da jurisprudência. Então, primeira coisa que eu vou trazer aqui é, quando a gente fala em distrato, esse é um termo que juridicamente ele não serviria exatamente para o assunto que a gente está tratando, tá? Porque quando a gente fala em um contrato que está sendo desfeito, a gente pode estar falando de 3 hipóteses. O distrato, propriamente dito, é quando a gente tem uma decisão amigável das partes. Então, as duas partes estão em comum acordo, elas sentam, elas assinam um termo de distrato, falam assim, ó, nós dois não queremos mais, então estamos encerrando esse contrato. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese seria de resilição, ou seja, é uma desistência unilateral. Uma das partes decidiu, não quero mais, e aí ela abandona o contrato. A questão é que a resilição, né, que é uma mera decisão de vontade, uma das partes decidiu encerrar o contrato, ela só tem cabimento em algumas hipóteses legais, né? Como a gente vai ver no caso da promessa de compra e venda de imóvel, ela não tem espaço para nenhuma das partes se falar em resilição, em desistência imotivada, tá? E uma terceira hipótese seria a resolução. A resolução acontece, via de regra, basicamente quando você tem o descumprimento por alguma das partes. Então, para a gente pegar um contrato normal, tá? Esquece a compra e venda de imóvel. Eu tenho um contrato de fornecimento e o comprador ali, ele deixou de pagar parcelas e eu tenho uma cláusula contratual, ou mesmo com base na lei, o fornecedor ele pode romper o contrato e falar, ó, você não cumpriu a sua parte, né? Você não pagou o preço,
por conta disso eu estou resolvendo o contrato. A gente costuma falar em rescisão, né? Rescisão, tecnicamente, não é a melhor expressão, né? A gente fala efetivamente em resolução quando eu tenho descumprimento. E uma outra hipótese que foi muito ventilada, inclusive, né, na onda anterior dos distratos, é o que se passou a chamar, principalmente o Tribunal de São Paulo começou a aplicar, a resolução por impossibilidade superveniente de cumprimento. O que isso quer dizer? As partes fizeram um contrato e, ao longo do caminho, independente da vontade de uma dessas partes, ela não se tornou mais possível cumprir esse contrato. Ela não consegue, mas não é que ela não quer. Ela demonstra que ela não consegue, ela não tem a possibilidade. E aí ela pede a resolução por impossibilidade de cumprimento. É nessa configuração que foram enquadradas as situações em que a pessoa tinha feito uma promessa de compra e venda de imóvel, não conseguia mais pagar. Então, veja, é uma situação diferente de não querer mais o imóvel, né? Ela demonstrava que ela não conseguia mais pagar, porque perdeu o emprego, porque não conseguiu o financiamento, alguma coisa nesse sentido, e aí ela pedia a resolução do contrato. Tá? Então, para dar uma situada aqui e entender juridicamente a diferença desses conceitos. Um histórico sobre os distratos na incorporação imobiliária, que é o nosso foco principal de hoje. Primeiro, o que é importante colocar? A Lei 4591, de 64, que trata da incorporação, ela diz que o contrato é irretratável. Né? Então, se o contrato ele não é passível de desistência, eu não tenho espaço para a resilição, que é aquela possibilidade que a gente falou no slide anterior, que é de uma das partes simplesmente desistir imotivadamente. Você não pode. Tá? Então, não pode haver uma desistência imotivada. Da incorporadora, muito menos, né? A incorporadora não poderia chegar e falar assim, não vou mais entregar o imóvel, mas também pelo comprador, ele não pode simplesmente desistir. O que acontece e que aconteceu e levou aquele movimento ali, principalmente nos anos 2000, ali perto de 2010 em diante? As incorporadoras, elas aceitavam esses pedidos de desistência dos compradores por diversas razões. Seja porque o mercado estava aquecido, então para ela às vezes era até bom destratar aquela unidade e colocar para vender, pegava um preço melhor. Seja por relacionamento, porque é um cliente que ela não quer se indispor com aquele cliente, ela não quer que o cliente leve aquilo para o judiciário, ou mesmo por praticidade, por tentar ali uma solução que vá dar menos dor de cabeça do que esse comprador ir levar isso para o judiciário, ou pior, né, a incorporadora ter que levar isso para o judiciário, porque ela tem uma promessa de compra e venda assinada. Se ela não assina um distrato, teoricamente ela não pode revender essa unidade, ela fica com a unidade presa. Né? Então, às vezes, por praticidade, sentava na mesa, vamos renegociar? Então tá, vamos negociar um distrato aqui, eu te devolvo uma parte do que você pagou, etc. E aí, esse movimento, o que aconteceu é que muitos compradores assinavam o distrato, e depois levavam isso para discutir no judiciário, para dizer, eu assinei um distrato aqui, mas eu fui lesado, né? Porque a retenção que a incorporadora aqui está praticando é abusiva. No passado, a gente tinha casos de retenção até 50%, e muitas vezes a gente viu decisões judiciais, isso eu estou falando lá atrás ainda, tá? Falando, nossa, que abusivo, isso aqui é um absurdo, reter 50% dos valores pagos, isso aqui é claramente abusivo. E o que nós do setor percebemos é que havia uma incompreensão enorme sobre o setor imobiliário, sobre o contrato imobiliário, pelo próprio judiciário. Tá? Então, a gente precisou fazer uma aproximação, fazer um movimento de aproximação. A CEBIC chegou a aproximar das entidades do consumidor, PROCON, assinou lá um pacto coletivo e etc. E o que a gente procura demonstrar? Aqui eu vou trazer o slide que a Dan preparou, no material lá da Abrainc, para tentar demonstrar assim, que quando a gente está falando de 50% dos valores pagos, isso, via de regra, vai representar 10% do valor do contrato. Né? Então, essa percepção de, nossa, reter 50% é um absurdo, não é um absurdo. Por quê? Porque, via de regra, isso representa 10% do valor do contrato. Né? Lembrando, né, a gente calcula essa retenção sobre o valor que ele pagou, não sobre o valor da venda, né, não sobre o valor do contrato. E aí o que acontece? Como as solicitações de distrato, elas acontecem durante o processo de construção, ou seja, antes da entrega das chaves,
esse estudo aqui demonstra que, normalmente, a gente tem, em média, um pagamento de só 20% do valor do imóvel. 80% vai ficar lá para o repasse, lá para o financiamento, que é quando eu entrego as chaves, né, e recebo o repasse do banco. Então, o comprador, ele pagou um percentual muito baixo do imóvel, 20%. Então, eu calcular uma taxa de 50% sobre esse valor vai chegar ali em torno de 10%, e aí você consegue começar a entender que não é abusivo. Por quê? Porque a incorporadora tem muitas despesas, tributação que incide sobre esses valores pagos, corretagem. Quando a gente tinha a discussão sobre distratos ali nos anos 2010 em diante, a gente sequer muitas vezes tinha a correção, a comissão de corretagem apartada, porque houve uma discussão, né, se podia praticar ou não. E aí você pensar que a incorporadora segurou ali, naquele distrato, 10% do valor do imóvel, mal e mal ela consegue pagar essa comissão de corretagem e mal e mal consegue honrar os tributos, despesas administrativas, marketing, publicidade, jurídico, tudo que é implicado para rodar um contrato. Então, o setor procurou demonstrar para o judiciário, falou assim, não é abusivo, eu não estou tendo nenhuma vantagem com esse distrato, né? Eu estou tendo perdas, e a minha perda está aqui explicada, né? Mas o passado o que a gente viu naquele momento. Primeiro, muitas decisões dos tribunais entendendo pela abusividade das retenções maiores. Aqui eu ainda estou falando antes da lei, tá? Só para demonstrar esse histórico, como que a gente chegou lá. Então, a gente teve o STJ cravando ali a abusividade dessa restituição de 50%. Estou citando esse primeiro precedente aqui lá de 2018. E um de 2015, em que o STJ tinha colocado uma banda aqui de variação entre 10% e 25%. E que, na prática, o TJ aqui do Paraná, principalmente, não permitia muito essa banda, era 10% e pronto. E aí você pensar em 10% das parcelas pagas, se a gente viu ali que normalmente ele pagou 20%, no máximo, antes das chaves, 10% representa 2% do valor do imóvel. Eu não paguei nem metade da comissão de corretagem. Então, o prejuízo da incorporadora era muito grande. Houve uma série de discussões no próprio judiciário sobre se podia ou não o consumidor pedir imotivadamente o distrato, né, aquela hipótese de resilição. Eu vou passar aqui só por cima, só para a gente ter isso em mente. Né? O TJ São Paulo chegou a emitir uma súmula dizendo que ele podia, ao mesmo tempo que a gente tinha outros tribunais, como o do Rio de Janeiro, dizendo que não, que o contrato era irretratável. Né? Acho que demonstra um pouco da insegurança jurídica que a gente vivia. E aí, uma outra questão que eu acho que é importante citar, porque gerou muita confusão na época, é sobre a resolução pelo comprador. É por isso que eu falei que era importante explicar ali no começo. Resolução, quando a gente viu, não é desistência imotivada, é descumprimento. Então, eu estou falando da hipótese da incorporadora estar em atraso, além da cláusula de tolerância, por exemplo, ou em que ele conseguiu demonstrar a impossibilidade superveniente do cumprimento do contrato. E aí a gente tem um artigo do Código Civil, o 475, que fala que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir resolução. Tá? Com base nisso, o STJ, na súmula 543, falou que em caso de resolução, então veja, o STJ em nenhum momento disse que poderia haver desistência imotivada, ele só fala, nas hipóteses de resolução, tem que haver a devolução imediata das parcelas pagas pelo comprador. Essa devolução, ela é integral se houve descumprimento da incorporadora. Então, vamos lá, a incorporadora atrasou além da tolerância. Esse comprador, ele vai poder pedir a resolução do contrato e receber tudo que ele pagou, corrigido. Inclusive, como constou depois na Lei 13.786. Mas quando não houver culpa da incorporadora, a devolução é parcial. E aí o STJ não falou qual era o percentual. Então, a gente vivia um ambiente de muita insegurança jurídica, muita incerteza. Por conta disso, né, desse histórico e desse ambiente de muita incerteza, é que a gente precisava de uma lei. A gente precisava de uma alteração legislativa e ela veio com a Lei 13.786 de 2018, que passou a ser chamada de Lei dos Distratos. Então, o primeiro ponto que eu gosto de destacar, a irretratabilidade do contrato, ela foi ratificada. Então, mais uma vez, a lei está afirmando, falou, o contrato de promessa de compra e venda, ele é irretratável, você não pode desistir. Não existe falar em desistência
e motivada unilateral pelo comprador. Ele deu aquela possibilidade de arrependimento de 7 dias, né, se o contrato não for firmado na sede da incorporadora, mas passou os 7 dias, né, o contrato é irrevogável e irretratável. E chegamos, então, a uma definição. Pela primeira vez, uma lei veio a regulamentar como que se faz em relação à retenção daquilo que foi pago pelo promitente comprador. Então, a lei fala em caso de desfazimento do contrato, veja que a lei procurou não entrar no mérito se é resilição, se é resolução, se é distrato. Ela fala, caso de desfazimento do contrato, mediante distrato ou resolução por inadimplemento, então deixou mais amplo ali, a incorporadora vai poder reter algumas parcelas. E aí entrou a integralidade da comissão de corretagem, e aqui não é benefício nenhum para a incorporadora. Eu só estou garantindo ali que o corretor que fechou aquele negócio, ele vai ter direito àquela comissão, como a jurisprudência já reconheceu N vezes, né? Então aqui a única questão é preservar o direito do corretor. E aí vem essa pena convencional, que seria, né, uma espécie de multa aí, que é o que a incorporadora vai reter, que não poderá exceder 25%, tá, dos valores pagos, porém o parágrafo 5º já fala que quando houver patrimônio de afetação, esse percentual ele pode chegar a 50% dos valores pagos, né? E por quê? Porque no patrimônio de afetação a gente tem uma preocupação adicional, que é com os demais compradores, né? Não é só o direito da incorporadora que está em jogo, né? Está em risco também a continuidade da obra, porque se eu começo a assinar distrato e ter que pagar todo mundo e ter que dar uma retenção, né, reter muito pouco, eu prejudico o próprio andamento da obra. Então, a gente teve essa definição, e eu já queria trazer a Danila um pouco para a conversa, para falar um pouco como foram definidos esses percentuais, né, e como o setor enxergou essa possibilidade de retenção, né, se isso minimizou os prejuízos daquilo que a gente tinha em relação ao cenário anterior. Sim, com certeza, né, Ricardo? Primeiro, porque o Congresso, ele primeiro, recepcionou decisões judiciais que a gente tinha, você falou da corretagem, a gente teve a discussão em 2015, 2016, no caso da corretagem, onde fica claro que o corretor de imóveis, ele fez o trabalho dele. Então, independente desse contrato ir para frente, né, até satisfazer ali todas as vontades das partes ou não, o fato é que o serviço foi prestado, e o Congresso entendeu isso, então a corretagem já ficou para trás, porque o corretor não tem nada a ver com isso, e muitas vezes é apartada, o incorporador ele nem viu esse dinheiro entrar e sair da conta. Outra coisa, a gente ter muito claro os percentuais em cima das parcelas pagas, porque até hoje a gente vê que tem essa confusão de 50% e 25%, e as pessoas acham que é sobre o valor do imóvel. Gente, é sobre o pago, né? Então, essa conta foi feita, aquele slide que você mostrou lá atrás, que a gente fez, muito para demonstrar isso. A lógica da lei, ela foi da demonstração de que o incorporador, ele tem que colocar todo o dinheiro, a obra, para ela ser feita até a entrega, o incorporador gastou tudo que ele precisava gastar. Ele gastou terreno, ele pagou a construção, encargos, impostos, escritura, ITBI, tudo ele paga antes. Ele não é obrigado a ter todo o dinheiro no caixa dele, então ele vai atrás de recursos nos bancos e parte desses recursos vem dos adquirentes. Tanto que quando a gente fala do direito de desistência, não é só do adquirente. O incorporador também tem direito de desistência, porque ele pode colocar ali na incorporação dele, que se ele não vender, por exemplo, 50%, a conta dele não vai fechar e ele não vai ser obrigado a entregar aquilo. E eu acho que 180 dias, né? Aquele prazo de carência. 180 dias, que é o prazo de carência do incorporador. Então, na verdade, a gente tem esse prazo de retratabilidade quando supera as duas circunstâncias. Por parte do incorporador, os 180 dias, ou seja, ele ter vendido aquele percentual, que pode ser metade, pode ser 10 unidades, gente, ele que vai fazer a conta dele e vai dizer, olha, se eu não vender tanto em tanto tempo, eu não vou seguir, e tudo bem.
ele também não vai ser penalizado por isso. A gente vai desfazer e pronto. E da parte do adquirente, o desfazimento é após 7 dias da compra, ele pode se arrepender, né, e pode voltar atrás. Então, quando o legislador olhou para esse negócio, que eu acho que eles não tinham conhecimento, assim como o judiciário não tinha conhecimento, eu acho que as questões ali ficaram muito mais equilibradas, e por isso que veio, né, quando a gente explicou o patrimônio de afetação para o legislativo, eles entenderam que, na verdade, não se trata de um interesse individual do adquirente, sim de um interesse coletivo para que esse negócio possa acontecer e que o empreendedor consiga fazer esse trabalho, que vai gerar emprego, vai gerar imposto, que é importante para o Brasil, na verdade. Então, acho que essa compreensão foi o mais importante, que eu não estou prejudicando uma pessoa quando eu faço uma retenção, na verdade, eu estou resguardando o direito da coletividade. Sim, sim. Foi um longo caminho para conseguir demonstrar isso, né? Mas, felizmente, o judiciário compreendeu. O legislativo, e agora a gente está na batalha do judiciário. O judiciário é a batalha agora, né? É a segunda batalha. Então, para mostrar o que mais mudou com a lei, né? Teve a questão do distrato pós-chaves também, que foi estabelecida lá uma taxa de fruição, ou seja, se eu cheguei a entregar a unidade, eu vou cobrar também pela fruição. Esse ponto que também está sendo muito discutido judicialmente, né? Mas não é o nosso foco hoje. Além disso, ITBI e IPTU, se tiver sido pago pela incorporadora, né, vai poder ser descontado. Taxas condominiais em aberto também, caso tenha. E com relação ao prazo para devolução, também só para colocar, né, como que a lei estabeleceu, a regra geral é que eu pague 180 dias depois do desfazimento do contrato, né, e do distrato da resolução. Então, aconteceu a resolução, eu tenho 180 dias para devolver, para não prejudicar de cara ali o caixa da incorporadora. Mas, se eu tenho patrimônio de afetação, eu vou ter que esperar o habite-se, né? Então, para não prejudicar aquela coletividade, depois do habite-se são 90 dias para fazer a devolução. Com exceção da hipótese da incorporadora conseguir revender aquela unidade. Então, se ela revendeu aquela unidade, aí ela não vai ter problema de caixa, aí sim ela tem que antecipar e 30 dias depois ela devolve o dinheiro para o comprador. Além disso, tem essa hipótese aqui que se o comprador que está pedindo o distrato ali, ele conseguiu um substituto, sim, então ele achou alguém para ficar com a unidade dele, aí ele vai ficar isento de qualquer penalidade, mas a incorporadora precisa anuir, né? Então ele não pode simplesmente colocar um laranja lá que não vai pagar mesmo só para não pagar, só para ele não sofrer essa penalidade. A incorporadora vai ter que aprovar. Se ela aprovar esse novo comprador, aí aquele que pediu o distrato ele não vai sofrer nenhum desconto. E chegando aqui no ponto que eu acho que é o que todo mundo está querendo saber, é como que a lei está sendo encarada pelo judiciário. Por quê? Porque desde a sua publicação a gente recebe críticas, inclusive, né, eu estava lembrando aqui com a Danila, quando houve a aprovação da lei pelo Congresso Nacional, isso aconteceu no dia em que estava tendo um evento da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, aqui em Curitiba, o Seminário Nacional da CEBIC estava sendo em Curitiba, e naquela hipótese, inclusive, um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio, que estava aqui, ele fez uma crítica. Ele falou, olha, né, dando uma dica de que a gente teria problemas de questionamento da lei, ele achou que não devia ter mudado a lei, que era só mudar a jurisprudência, né, como se fosse muito fácil mudar a jurisprudência. Mas fato é que começou um movimento de discutir a validade da lei. O que alguns consumidores alegam? E aqui é importante dizer, né, citar mais uma vez que existe uma advocacia especializada em consumidor de imóveis, que vai discutir vícios construtivos, que vai discutir atraso de obra, e que, quando houve a mudança da lei, já se preparou para questionar a validade da lei. Então, eles alegam que a lei seria inconstitucional, que a lei seria abusiva. Existem algumas construções já até mais elaboradas, em que eles usam um dispositivo do Código Civil que diz que o juiz pode reduzir a multa contratual geral, né, falando em contratos civis em geral, quando essa multa se revelar onerosa demais para uma das partes. Então, existe esse movimento de questionar a validade da lei. E aí a gente está aqui para trazer um pouco do panorama do judiciário.
Eu trouxe aqui, selecionei, até com a ajuda da Danila, que compartilhou alguns precedentes de São Paulo, a gente trouxe alguns precedentes de segundo grau, tá? Porque, né, acaba sendo o que prevalece, mas é importante colocar desde já. Em primeiro grau é onde a gente tem um cenário mais negativo, né? Não necessariamente que sejam preponderantes as decisões favoráveis ao consumidor, mas que o cenário é mais negativo em primeiro grau do que em segundo. Então a gente até conversa com os clientes, com a incorporadora, às vezes toma uma sentença ali contrária, fica desesperado, acha que já tem que mudar tudo, a gente fala calma. Calma que em segundo grau o cenário está melhor para as incorporadoras. O que não quer dizer que a gente não tenha também decisões negativas. E aí eu comecei separando aqui 2 precedentes de segundo grau que são contrários. Tá? Então esse primeiro aqui que a gente tem, precedentes até recentes, tá? 2023, considerando que essa previsão, né, lendo a parte ali em negrito, previsão contratual de retenção de 50% dos valores, que é excessiva. Né? E aí fez a redução para 15%. Vai discutir ali também a taxa de fruição, mas eles fazem ali a fundamentação, a íntegra desse acordo, eu fui analisar, e ele faz um cotejo entre a Lei 13786 e o Código de Defesa do Consumidor. O CDC, ele acaba trazendo algumas disposições ali que são muito subjetivas e que dão guarida para você acomodar interesses quando você quer julgar contra, quando você quer julgar, né, em favor do consumidor, você tem ali algumas expressões que falam em nulidade de cláusulas abusivas, né, mas o que é abusivo? Então, nesse caso, justamente, o desembargador entendeu que era abusivo. Por quê? Porque sim, basicamente porque sim, porque é um percentual muito alto. Desconsiderou toda essa argumentação que a gente traz da incorporação, dos prejuízos que a incorporadora sofre, para dizer que o consumidor não pode perder tanto assim, né, que era uma perda muito excessiva. Então, primeiro precedente aqui, é um caso que era de Guarulhos, em que o tribunal entendeu abusivo os 50% e reduziu para 15%. Então, pense, 15%, como a gente viu, é quase nada, você não cobre nem o começo dos prejuízos da incorporadora com a solicitação do distrato. Um segundo precedente aqui, também desfavorável, tá? A gente precisa mostrar a realidade, né? Depois vou mostrar os favoráveis, tá? Mas começando aqui por essas decisões desfavoráveis. Veja, no mesmo sentido, retenção de 50% do valor pago, conforme a previsão contratual, inadmissibilidade, ou seja, entendeu? Inadmissível essa retenção de 50%. Aplicação da Lei 13786 de 2018 não pode afrontar a legislação consumerista. Aí vai entender lá pela nulidade das cláusulas abusivas e colocou ali uma possibilidade de 25%, né? Montante proporcional e razoável para cobrir as despesas pagas pela vendedora. E aqui a gente volta para aquele cenário que a gente lutava tanto contra, né, Dan? Que é essa subjetividade, assim, com base em que esse juiz está dizendo que, primeiro, que a cláusula é abusiva, e segundo, proporcional e razoável. Para quem, né? Para quem que é razoável? Lembrando que a gente está num cenário em que eu tenho uma incorporadora cumprindo a parte dela, cumprindo o que ela prometeu de construir a edificação, de entregar no prazo, etc. E a gente tem um consumidor que não está cumprindo. Ele, por vontade própria, assinou um contrato, decidiu ou não teve a possibilidade de continuar, mas o descumprimento é totalmente atribuível ao consumidor. Né? E aí entende-se que é proporcional, né, que é mais proporcional ou razoável eu não penalizar esse consumidor e eu acabar concentrando a maior parte do prejuízo na incorporadora. Mas o que chama atenção, até que eu já queria, né, voltar a explorar com a Dan, é que a gente lutou tanto contra isso, por quê? Primeiro que a gente viu, ao derrubar a cláusula, um tribunal colocou 15%, outro tribunal colocou 25%. Isso por si só já é um cenário terrível para as incorporadoras, de não saberem sequer, caso a lei seja afastada, qual percentual que vão poder aplicar. Essa insegurança jurídica que é muito prejudicial para as incorporadoras, né? Sim, na verdade, quando eu olho uma decisão dessa, Ricardo, eu fico meio desesperada, me dá até uma taquicardia, porque o juiz, ele desconsiderou a lei, né? Tudo aquilo que foi estudado e que foi delimitado ali, ele simplesmente ignorou e fez a interpretação dele. Agora,
para entender o porquê que ele fez isso, acho que a gente teria que olhar o contrato, porque será que esse cara pagou dentro da tabela? Né? Porque dentro daquela lógica que a gente estava falando, a gente demonstrou lá para o legislador que geralmente a gente vende a prazo e que 20% a 30% é pago durante a obra e o restante pós-obra através de um financiamento bancário, geralmente quando a incorporadora traz. Quando o juiz faz isso, a gente tem que ir olhar lá na petição inicial, nos documentos juntados, como é que foi a forma de pagamento desse cara? Porque talvez o juiz tenha dado essa decisão porque ele viu que tinha características diferentes daquilo que usualmente é feito no mercado. Né? Então, a gente não pode olhar ali a decisão nua e crua. Vamos olhar por que ele fez isso. E se ele fez isso, realmente, desconsiderando que estava tudo certinho dentro da tabela, dentro que a incorporadora entregou o imóvel, disponibilizou o imóvel, está cumprindo o cronograma da obra, por exemplo, que não teve nenhuma questão superveniente, o juiz não poderia fazer isso. E, com certeza, na hora que tiver ali uma análise pelo STJ, isso tudo vai ser trazido à baila para rediscussão. Uhum. Sem dúvidas, as circunstâncias dos casos concretos, elas são importantes. De qualquer forma, chama muita atenção ele colocar a própria cláusula como abusiva. Né? E uma cláusula... mas aí a cláusula está na conformidade da lei, gente. A lei. Então, assim, eu acho que não é... Desculpa, né, com todo respeito aos magistrados, mas ele não tem que interpretar. Pois é, porque se eu tenho uma lei dizendo, sim, você pode estabelecer uma cláusula dessa forma, como que a cláusula que segue a lei é considerada abusiva? Né? Então, é uma questão até de discussão aqui de processo legislativo, de teoria geral do direito. Né? Por que o CDC vai ganhar esse poder de que, bom, já que lá o CDC diz que uma cláusula pode ser considerada abusiva, né, eu vou estender isso, inclusive, para contratos que estejam conforme uma lei específica do setor. Né? Considerar totalmente o processo legislativo que aconteceu, que considerou as peculiaridades do setor imobiliário. Né? Mas, enfim, chama muito a atenção essa amplitude que acaba se dando para a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Mas vamos falar de coisa boa, então. Vamos trazer agora, então, as decisões favoráveis. Eu ainda estou no Tribunal de São Paulo, tá? Depois vou trazer alguns precedentes no Tribunal do Paraná também, né? Já que a gente está aqui na ADM Paraná. O primeiro caso, e aí super recente, que a Dan compartilhou conosco, é de março agora, de 2025, uma decisão do Tribunal de São Paulo, né, indo direto para a parte em negrito. Foi aplicada a Lei 3786, admissível a retenção de 50% dos valores pagos por se tratar de patrimônio de afetação. Tá? Com uma chamadinha aqui para dizer, descabida a devolução de quantias atinentes à comissão de corretagem, porque clara e destacadamente informada. Então, também a questão da correção a comissão de corretagem, como o consumidor estava questionando, não vai haver a devolução. Clara e destacadamente informada no contrato. Mas aí sim, esse contrato, a gente já vê um contrato que está muito mais atento para o sistema do ordenamento jurídico. Resolução que se operou por culpa da compradora inadimplente. Restituição de valores que deve observar os parâmetros do contrato, os quais atendem ao disposto no artigo 67A. Aqui, mais uma observação também, né? Ele destacou que o contrato está em consonância com o artigo 67A, que é um artigo trazido pela lei nova. A gente ainda acompanha, né, Dan, alguns casos em que as incorporadoras colocam no seu contrato previsões que não estão em acordo com a lei 3786. A gente vê retenções calculadas com base no valor do contrato e não com base no valor das parcelas pagas. A gente vê, enfim, uma série de previsões ali que acabam não respeitando a própria questão da comissão apartada, né, que hoje você pode prever, você tem uma série de requisitos para observar. Então, às vezes, as incorporadoras que não são tão bem assessoradas juridicamente, vamos colocar assim, acabam pisando na bola, né? E aí a gente fica muito sem ter como defender. Exato.
um pouco do que eu estava falando ali atrás, né? Essas decisões judiciais, os repetitivos, de atraso de obra e da corretagem, fizeram a lei, a gente chama de lei do distrato, gente, só que ela abrangeu muito mais do que o distrato. É que o distrato era o nosso desespero, acho que ficou na cabeça de todo mundo, né? Mas, na verdade, ela trouxe a questão do quadro resumo, que, assim, se o incorporador, ele faz o passo a passo ali do quadro resumo, do que tem que constar, ele provavelmente já vai estar enquadrado nas condições que possibilitam que ele tenha essa penalidade em caso de desfazimento do negócio. Porque, realmente, o juiz vai olhar lá e falar, olha, você não colocou as condições, você não teve um quadro, eu já vi decisão logo no começo, que o juiz não considerou a lei do distrato porque o incorporador não seguiu o que estava disposto sobre o quadro resumo. Então, o que a gente fala, cada um tem que fazer sua parte, né? A gente conversou um pouquinho antes, o Ricardo falou assim, me ajuda a te ajudar. É isso aí, me ajuda a te ajudar. Faz direitinho que a gente consegue te defender direitinho. Assim, a gente lutou tanto para ter uma lei, né, que hoje nos dá um pouco mais de segurança jurídica. Então, assim, no mínimo que a gente consiga cumprir, né, com esses requisitos da lei. Se a gente não cumpre, né, fica bem mais difícil, né? E o quadro resumo é um exemplo disso. A lei, ela fala, olha, né, então vamos colocar a bola no chão aqui, né? Já que eu vou colocar essa possibilidade de retenção um pouco mais elevada, algo que mexe no bolso do consumidor, então eu vou criar um sistema de transparência, né, para que eu traga para o quadro resumo aqui, de uma forma muito objetiva, o consumidor vai conseguir enxergar, não vai poder alegar que não teve acesso à informação, né? E lembrando que a própria ausência do quadro resumo ou de informações do quadro resumo dá ao consumidor o direito de rescisão do contrato. E aí já de resolução do contrato, né, melhor dizendo. Então, mais um motivo para o pessoal tomar muita cautela aí com relação a isso. Mais uma aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Então, mais uma decisão favorável à incorporadora aqui. Para ver, era mais um caso em que a sentença de primeiro grau havia sido favorável ao consumidor. E aí foi, né, a incorporadora foi buscar a reforma em segundo grau. Sentença de parcial procedência dos pedidos para declarar resolvido o contrato, bem como a validade da cláusula contratual que dispõe a retenção de 50% dos valores pagos, aí condenar a restituir 50% das parcelas quitadas. Apelo da autora, aplicação da Lei 13.786, contrato celebrado após a entrada em vigor da mencionada lei, imóvel submetido ao regime do patrimônio de afetação, possibilidade de retenção de 50% dos valores pagos. Aqui tem um ponto, né, que eu queria chamar a atenção, até por uma passagem que eu vi no material que a Abrainc preparou, porque aqui a incorporadora está sendo condenada, né, a ação foi procedente para reconhecer a resolução do contrato pelo comprador. E aí um procedimento que é importante, né, eu queria até que você explicasse, durante essa negociação com o consumidor, deixar claro que você não está se opondo ao direito dele de resolver o contrato. Você só vai discutir retenção de valores, para não sofrer uma condenação. Porque se ele chegar com uma ação de resolução do contrato, você alega, não, eu não me opus a isso. Então, essa ação, pelo menos nesse ponto, ela não deve ser procedente. Falta interesse processual, interesse de agir para ele. Eu não me nego a resolver o contrato, mas eu quero aplicar a lei de retenção. Então, quem está se negando a assinar um distrato é o comprador. Então, tem esse ponto que também é importante saber como proceder, né, Dan? Super. É importante formalizar de alguma forma essa não oposição à rescisão na esfera administrativa. Por quê? Isso daria uma parcial procedência, né? Tipo, essa parte de condenar a incorporadora não existiria, porque ela não se opôs, só que teria que ser dentro das regras estabelecidas pela lei e pelo contrato. Então, isso é super importante, principalmente quando a gente fala em litigância predatória, tá, gente? Porque quando existe, né, assim, essa questão da promessa que o advogado faz para o seu cliente, ali para o adquirente, não, você vai conseguir o mundo. Gente, não é o mundo. A gente tem que negociar aquilo que é justo, que é certo. E se a incorporadora não se opôs,
é um ponto ali que daria uma parcial procedência. Isso é importante, tá? É a gente fazer a defesa bem criteriosa, levando em consideração tudo que levou aquele cliente a entrar com a ação, inclusive desincentivar a ação judicial, gente, porque hoje, muitas, eu vejo aqui nas minhas associadas, eu tenho associada que tem até comissão para discutir o distrato. Então, quando o cliente entra em contato lá com o saque e fala, olha, eu quero sair, eu não quero mais estar no negócio, esse cliente ele não é tratado como uma reclamação comum. Isso é levado muitas vezes para uma comissão dentro da incorporadora que vai levar em consideração em que momento que está o contrato, quais foram as condições da contratação e tal. E eu acho que uma das críticas que a gente sofre muito, eu não estou falando de distrato, estou falando assim, que o atendimento é ruim, que me trataram como se fosse um telemarketing e tal. E, poxa, você tomar a decisão de comprar um imóvel é, sem dúvida, uma das decisões mais sérias da sua vida. E de você desistir dele também. Então, eu acho que quando tem esse acolhimento por parte da incorporadora, de tratar o cliente ali, olha, puxa, você quer mesmo destratar? Você não quer trocar por um outro imóvel, né? Que a gente tem aqui uma carteira com outras opções aqui, você não quer substituir? Ou então, por que você está fazendo isso? Entender o que está acontecendo. Eu acho que a chance desse adquirente entrar com uma ação judicial, depois que ele foi ouvido e realmente negociado, vai ficar cada vez menor, né? E a gente aqui, a gente tem uma bandeira muito grande para não ter judicialização. A gente tem tanta coisa para trabalhar aqui no extrajudicial, gente, que eu acho que é importante esse cuidado. Isso extrapola algumas questões, que é esse atendimento ao cliente, por exemplo. Então, e você conseguir formalizar que você não se opôs, é uma prova que você vai ter, se caso mesmo assim o cliente acabe judicializando. Para tentar traduzir assim, né, para o nosso público aqui, que é o empresário, o que a gente quer é que esse caso aqui, que foi parcialmente procedente, que ele fosse totalmente improcedente, né? Para dizer assim, olha, né, a incorporadora, ela falou que ela rescinde o contrato, se você quiser, aplicando a lei. Então, você só está entrando com a ação porque você quer reverter os percentuais. E aí é improcedente também porque a lei permite a forma como a incorporadora levou. Né? Então é interessante saber. Isso, e se fosse totalmente procedente, o advogado do adquirente não ia ganhar um centavo. Não ia ganhar sucumbência, a incorporadora ainda ia ter que pagar a sucumbência também. Esse que é o principal problema, né? Inclusive, o que a incorporadora paga, né? O comprador normalmente está na justiça gratuita e aí o advogado da incorporadora aqui não recebe nada da sucumbência. Exato. Vamos lá, mais uma terceira decisão positiva para a incorporadora lá do TJ São Paulo. Então, de novo, né, fala aqui que a relação jurídica é de consumo, tem que harmonizar as normas consumeristas, etc. Mas a lei do distrato permite a retenção de até 50% dos valores pagos em empreendimentos sob patrimônio de habitação, conforme cláusula contratual expressa e regime comprovado com registro na matrícula do imóvel. Então, assim, está na lei, vai aplicar a lei, né? Que bom que o tribunal aqui, mais uma vez, nesse caso, conseguiu encontrar a melhor solução. E fica a dica, né, Ricardo? Só um caso aqui que eu acho que é importante a gente falar, que não vale a pena, assim, não é suficiente, vou dizer, você simplesmente dizer na contestação que está submetido. Você tem que provar que está submetido, tá? Isso é uma coisa que vários juízes têm levado em consideração, é a prova do patrimônio de afetação. Muito bem observado. Então, vamos imaginar essa situação. O comprador entrou com a ação para dizer, olha, o incorporador aqui quer me reter tanto, eu não concordo com isso, estou discutindo o contrato e peço a inversão do ônus da prova, né? O que é uma coisa comum. Às vezes nem pede e o juiz aplica a inversão do ônus da prova. Eu, incorporadora, eu vou negar com base na lei, vou dizer, olha, o meu empreendimento tem patrimônio de afetação, a lei me permite reter 50%, etc. Porém, eu tenho que fazer essa comprovação, porque o juiz ele vai analisar a matéria, mas ele precisa saber, bom, efetivamente você tem um patrimônio de afetação, então me prove isso com a contestação, você já tem que juntar lá a matrícula da incorporação com o patrimônio de afetação averbado para não ter esse tipo de problema. Bem observado. Trazendo aqui para o Paraná, como a gente prometeu, também a gente tem um panorama. Conhecemos algumas decisões, principalmente em primeiro grau,
que dão favorável ao consumidor, mas a gente vê uma curva aqui prevalecente as decisões a favor da incorporadora. Né? Então, aqui mais um exemplo, e a gente está focando nessas do patrimônio de afetação, né, que tem esse percentual teoricamente um pouco maior, né, um pouco mais elevado, ali nos 50%, que é onde eu tenho maior chance de reversão judicial. Aquelas que não têm patrimônio de afetação e que fazem a retenção ali em 25%, a discussão ela já é mais reduzida, né? Eu tenho até menos argumento para dizer que é abusiva. A gente viu lá até que o STJ chegava a permitir uma banda ali até 25% antes da lei, né? Então, estamos focando aqui nas decisões com patrimônio de afetação, como é esse caso aqui, né, de extrato, retenção de multa do percentual de 50% sobre a quantia paga, pretensão legítima, onerosidade excessiva não configurada, ainda que indubitável a relação de consumo. Então, aqui foi bom que o tribunal apreciou essa questão e falou assim, não, é relação de consumo sim, porém, eu tenho uma legislação que hoje permite essa retenção de 50%, então eu não tenho como falar que uma cláusula é abusiva se eu estou seguindo aquilo que está na legislação específica para esse tipo de contrato. E aqui mais uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná. Da mesma forma, empreendimento submetido ao regime de afetação, contrato celebrado após a vigência da Lei 13.786 de 18, possibilidade de retenção de até 50% dos valores pagos. Contrato que prevê expressamente a incidência de multa no limite previsto na lei e as consequências em caso de relação contratual. Aqui tem um ponto para chamar a atenção, que é a impossibilidade da retenção da comissão de corretagem. Por quê? Apareceu aqui inexistência de prova do pagamento da comissão. Então, também é um caso para a gente olhar no concreto ali porque às vezes essa comissão é por dentro, e aí eu não tenho ela bem estabelecida como uma comissão ali, eu não tenho a comprovação de aquilo é uma comissão de corretagem, que a incorporadora pagou a imobiliária especificamente daquele contrato, aí eu não consigo segurar esse valor. Então, é um ponto também que eu acho que ajuda a chamar a atenção de que cada caso vai ter uma peculiaridade e que a defesa da incorporadora precisa ser muito bem planejada. Aqui uma terceira decisão paranaense, que foi parcialmente procedente, né, mas a retenção para 50% do valor pago pelo comprador, conforme previsto contratualmente, possibilidade, cláusula penal que está em consonância com o disposto na lei. E do STJ, a gente ainda não tem decisão, a gente ainda não tem acórdãos, mas a primeira sinalização que a gente teve foi positiva, né? Uma decisão que chegou lá para o Salomão, decisão monocrática, então não é que o STJ apreciou a fundo a questão, mas já foi uma sinalização muito favorável, porque né, o que o Salomão colocou bom, se o limite estabelecido na cláusula está de acordo com a lei, não há como declarar a sua nulidade. Eu acho que é o centro do nosso argumento aqui, né? Como é que pode ser abusiva uma cláusula que está de acordo com a lei? Então, ainda que uma decisão monocrática, mas já foi uma sinalização positiva, o ministro que, em alguns casos, já julgou pró-consumidor, né? Então, foi um alento aí essa decisão do STJ também. Encerrando aqui a apresentação, Dan, quer comentar alguma coisa sobre esse cenário, esse panorama hoje judiciário, né, com um pouco que vocês têm mapeado, algumas decisões desfavoráveis, principalmente de primeiro grau, mas no tribunal a gente tem uma curva aí apontando a nosso favor. Sim, eu acho que é isso, mas também tem muito a ver, gente, com esse cuidado, tá? O cuidado tanto no contrato, eu acho que o contrato ali, ele é o que vai nos dar toda a segurança de chegar lá na frente e falar, poxa, juiz, eu fiz tudo direitinho, né? Quem não fez direitinho foi ele que resolveu desistir, né? E mostrar nossa boa-fé, né? Eu acho que essas discussões no judiciário, quando a gente consegue demonstrar que existe um equilíbrio entre as partes, principalmente o STJ, o STF, que são tribunais que precisam olhar para o país, não vão olhar só para as partes, né? Isso é função do juiz de primeira instância, gente. É por isso que eu acho que é coisa do ser humano mesmo, né? Como você é treinado para fazer esse trabalho. E eu acho que vai fazendo esse filtro até chegar lá em cima.
E o STJ e o STF, eles sabem como é importante a atividade produtiva no país. Né? E falando em números gerais, a Abraim que faz, e o Secov aqui de São Paulo também faz uma pesquisa sobre distrato, e o que a gente viu é que os números eles caíram muito, né? Dos números que chegaram em 2016 a quase 60% de distrato, que foi o que fez a gente correr lá para o Congresso e falar, olha, o mercado vai quebrar. Né? Hoje, a gente tem números de 11,5%, que estão muito dentro do que a gente consegue aguentar também, né? E num mercado melhor, que quando existe o distrato, a venda não está tão difícil, porque naquele cenário ali de trás, era o cenário que colocou o checkmate mesmo no setor. Falou assim, olha, vai quebrar. É aquilo que eu falei ali no começo. Poxa, se eu precisava vender 50% das unidades para seguir em frente, e eu tive um percentual de 60% de distrato, meu número não está fechando, a conta não fecha. E eu acho que isso tudo, eu acho que contribuiu, né, para a gente ter hoje discussões mais ricas, tanto no Congresso quanto no Judiciário. Tá. Vocês viram ali, não sei se consegue ver, Rica, e Danila tem uma pergunta do Júlio. Nesse caso específico, onde o assunto ainda está sendo discutido, a incorporadora pode vender essa unidade, objeto da discussão? É o que o Ricardo falou. Se não tiver o distrato, a incorporadora não pode, mas o cliente pode. Uhum. O que eu entendo assim? Digamos que o cliente entrou com uma ação pedindo a rescisão do contrato, declarando expressamente que ele não pretende continuar. Eu, incorporadora, na contestação, como que eu segui? Eu estou negando a possibilidade dele distratar, eu não posso vender, né? Se eu não estiver contestando, se eu estiver discutindo só os percentuais, eu entendo que já se consolidou ali o desinteresse da parte autora de ficar com a unidade e a incorporadora não está mais negando a possibilidade de restituição. Então, eu acho que se você faz a comercialização daquela unidade, você não está violando o direito de ninguém. Essa compradora não teria legitimidade para questionar, falar, você vendeu uma unidade que é minha. Eu vou dizer, não, você já pediu, você que pediu a desistência. Seria até um ato de má fé da parte deles. Por outro lado, não dá para descartar algum comprador aí com muita má fé que vá, por exemplo, pegar a promessa de compra e venda e registrar na matrícula. Né? Já que eu não tive ainda a declaração da rescisão do contrato, assim, mas eu ainda insisto que seria um ato de má fé e que eu poderia até responsabilizar esse comprador. O que a gente pode fazer, né? Na contestação, é que aqui eu estava imaginando que a pergunta era sobre a discussão do distrato ainda em esfera administrativa, né? Tá. E aí é aquilo que você falou, né? Assim, enquanto a unidade é do cliente, ele pode fazer a cessão, ele mesmo pode encontrar um comprador e não incide nas penalidades. Quando está judicializado, muitas vezes a gente pode até pedir para o juiz, já, olha, ok, eu concordo com a resolução do contrato e me libera essa unidade para venda já, juiz. Você pode até formalizar isso. Eu acho que é prudente, né? Já pedi até um provimento judicial que aí me elimina essa possibilidade de um comprador ainda com muita má fé seguir dessa forma, né? Vamos ver se chega alguma outra pergunta. Enquanto isso, Dan, eu queria te fazer um questionamento, até com base em alguns pontos que os nossos associados levantam. Hoje, eu tenho essa lei me permitindo reter 50%, que, como você falou, foi pensado na tabela, naquele caso normal, daquele comprador que pagou ali até 20% do imóvel. Vamos pensar num caso fora da curva. É um cara que pagou uma entrada ali de 50%. Um sinal ali de negócio de 50%. Pagou mais algumas parcelas aí e ele precisa desistir. Então, nesse caso, se eu for fazer uma retenção de 50%, eu posso chegar até, assim, em alguns casos, mais de 30% do valor do imóvel. E aí esse cara chama para negociar distrato. O que o setor tem preferido? Seguir o rigor da lei e da cláusula contratual e falar assim, desculpa, meu amigo, é 50%, é 50%, ou eu vou ponderar naquele caso, vou negociar um distrato um pouco menos penoso para esse consumidor, cubro os meus prejuízos para evitar um problema.
Como que o setor tem encarado essas questões fora da curva? Então, gente, a gente, aqui na Brenk, a gente não costuma colocar um pouco esse escalonamento, né, de percentual, porque a gente entende que o dono da casa sabe como que a casa funciona, né? Então, eu acho que o incorporador, quando chega um caso assim, que está fora da tabela, por exemplo, e eu acho que vale a pena a negociação, até porque se ocorre, que a gente sabe que ocorre às vezes a formalização do distrato, e mesmo assim existe a judicialização depois, que é o que acontecia lá atrás. Se você demonstrar que já teve uma negociação ali atrás, olha, o meu contrato está a 50%, como esse cliente adquiriu em condições diversas da tabela normal, a gente já negociou, gente, eu acho que qualquer juiz ali, um pouco de bom senso, vai entender que isso foi adaptado e a gente vai usar o até da lei. O até da lei, ele serve para isso, ele não serve para você colocar direto no seu contrato, que é 30%, que é 20%, ele limita um teto, que é o 50%, e te dá a oportunidade de, num caso diferente daquele da sua tabela, você negociar. Até porque, gente, não é só o que o cara pagou, é condições de mercado, liquidez da unidade, é como que está seu fluxo de caixa. Poxa, de repente, o incorporador vendeu 100%, de repente tem muita procura por esse imóvel, para ele é bom também, né? Então, eu acho que esse cuidado, gente, quando eu falo da comissão ali, é justamente, chama o seu comercial, né? Não deixa ali só na mão do atendimento ao cliente, chama o seu advogado, chama o seu comercial, chama novos negócios, vê ali como que está o seu empreendimento para chegar nessa negociação. Veio mais uma pergunta. Quer comentar, Rica? Depois a gente faz outra pergunta. Eu só queria comentar, eu concordo. É uma questão difícil, né? Porque tem associado que defende que eu tenho que aplicar os 50%, que é o que a lei permite, e forçar assim, uma consolidação desse número que é 50%. Mas eu acredito que no dia a dia da incorporadora, as decisões elas acabam precisando considerar outras questões, né? Eu vou gastar, eu vou ter uma disposição com esse cliente, eu vou ainda assim estar na incerteza do judiciário, né? Então evitar que esse caso vá para o judiciário e de novo você vai negociar um distrato em que você está aplicando a lei, porque a lei fala em até 50%. Eu não estou abrindo mão da lei. Pelo contrário, eu estou aplicando exatamente como está na lei. A lei me permite até 50%. Eu estou entendendo que, nesse caso, o meu prejuízo foi menor. Estou aplicando 30%, 35%. Então, eu, quando sou chamado a tomar essas decisões com o cliente, a decisão é sempre do cliente. Né? O trabalho do advogado é dar ferramenta para o cliente decidir. Mas eu acho importante levar isso em consideração. Sabe? Olha, você não está abrindo mão da aplicação da lei, você vai evitar ter você aumenta a chance de não ter de liquidar a questão e não ter um processo judicial, né, e ficar à mercê de um juiz que vai chegar lá e baixar para 15. Como a gente viu ali, um juiz baixando de 50 para 15. Então, se você negociou no contrato e baixou para 35, talvez você tenha evitado de chegar em 15. Tá? Isso, gente, de extrato, é assunto estratégico. Né? A gente não pode tratar de forma massificada. Você tem que olhar para o contrato, para o cliente, para o empreendimento, né? Porque se a gente colocar ali na esteira, não fizer acordo com ninguém, não der atenção para o cliente, realmente a situação vai ficar distorcida. E, no final, a gente só olha a ementa, a gente não olha o caso concreto quando a gente vê a decisão. Exatamente. Então fica muito distorcido. Então vamos lá. A Jaqueline fez uma pergunta aqui. A informação da multa de 1% pelo atraso na entrega do imóvel é algo recomendado que o contrato tenha ou pode não conter, né? Precisa estar no contrato a multa sobre qual valor desse 1%? Como já está na lei, precisa estar no contrato, né? Mas inclusive é um dos pontos que a lei diz que é obrigatório estar no contrato. As penalidades para o caso de não haver entrega no prazo. Além de a lei obrigar você a colocar no contrato, é sempre melhor você trazer as disposições e já deixar claro que após o prazo de tolerância,
esse valor ele é calculado sobre as parcelas pagas pelo promitente comprador, né? Então, assim, a forma que vai ser calculado, a própria lei estabelece assim. Então, e você não colocando, você sempre dá margem para o juiz, né? Como acontecia no passado lá, às vezes aplicar devolução em dobro, né? Algumas coisas meio caóticas que a gente já viu. Você na lacuna do contrato, você acaba dando mais margem para uma criatividade do judiciário, né? Então, a resposta é sim, precisa constar no contrato, porque a lei obriga, e mesmo que a lei não obrigasse, eu entendo que seria recomendado. Muito obrigada. Eu acho que a gente já está no tempo, né? Já. Eu vou fazer uma confissão para vocês. Eu me preparei para esse ADM de hoje e fiz várias perguntas. Tem várias perguntas aqui, mas vocês responderam todas. Depois eu vou mandar para vocês. Então, agradeço. O conteúdo foi maravilhoso, foi muito esclarecedora, porque eu estou dizendo que eu fiz um roteiro bem bonitinho aqui. Até comentei com o Ricardo ontem. E não tem nenhuma pergunta daqui desse roteiro, né? Disso que a gente queria seguir, que não foi respondida. Então, agradeço mais uma vez, Ricardo, Danila, por essa hora, né, de hoje, de um conteúdo tão rico e tão esclarecedor como eu falei. Então, agora, deixo aí aberto para vocês fazerem a sua fala final, já agradecendo, né? Depois eu volto para agradecer, mas, por favor, Danila, né, Eu agradeço muito a oportunidade, né? É um assunto que a gente tem aqui no coração da Abrainc, para o bem e para o mal desse assunto. Muitas coisas, eu até falei para o Ricardo, você quer que eu fale o quê? Porque a sua apresentação está completa, né? Mas eu acho que a discussão aqui, a gente levantar, porque ele tem uma prática ali muito do dia a dia dos contratos, das ações judiciais, e essa interlocução aqui com o poder público, né? E muitas coisas do que eu falei, eu até pedi licença para ele para eu fazer o merchandising aqui, porque a gente tem um livro que foi lançado recentemente de estudos aplicados da incorporação imobiliária. Eu estou com o livrinho aqui para vocês verem a carinha dele. Foi escrito por várias autoras, todas mulheres, do mercado imobiliário. Com certeza todo mundo vai ter alguma amiga, alguma conhecida que está aqui nesse livro. E muitas informações que eu trouxe aqui estão no artigo da Márcia Bonilha, que é diretora jurídica da CETIM, que é minha associada, e participou aqui ativamente das nossas discussões. Então, para quem precisar de uma doutrina, recorrer, né, a outros recursos aqui, esse artigo está super completo. Eu adorei, fiquei apaixonada quando eu li, queria indicar para vocês, porque eu acho que vai ser muito rico. E agradeço a oportunidade da Abrainc que está participando aqui na ADM Paraná, que o Paraná é um estado que está no meu coração, que a minha família está toda aí espalhadinha no Paraná, então eu sempre fico muito feliz de estar com vocês. Obrigado, Dan. Para a gente sempre um privilégio ter a tua presença por trazer esses insights mais estratégicos, né? Além da questão jurídica, você tem essa compreensão também de como que o tema está sendo tratado, né, e essa visão que é muito importante. Eu acho que o nosso papel hoje era situar um pouco mais, né, mostrar principalmente esse panorama do judiciário. Espero que a gente possa ficar algum tempo sem ter que fazer mais um ADM Júri sobre distratos, né, que a coisa caminhe favoravelmente. Mas se precisar, a gente volta, né? Ano que vem estamos lá, distratos 2026. Obrigado, Dan. Obrigado, Nath. Até a próxima. Então, nós encerramos esse ADM Juris por hoje. Até o próximo. Não esqueçam de mandar sugestões, como o Ricardo falou. O tema de hoje foi uma sugestão de associado. A gente espera a colaboração de vocês para que os próximos ADM Juris sejam assim tão especiais quanto esse. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.